Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Que bom que todo dia tem a Voz da Profecia. Deus abençoe você, abençoe sua família. Estamos juntos, mais uma vez, graças ao bom Deus. Temos já alguns dias, 2 semanas já, pensado na vida e nos ensinos do apóstolo Paulo, aquele que era o perseguidor dos cristãos e que tornou-se perseguido em função da fé cristã. Um homem totalmente transformado pelo poder de Deus. Já no dia do seu chamado para ser um discípulo de Jesus, chamado que foi feito diretamente pelo Senhor, foi anunciada a Paulo a sua missão, com a declaração de que seu trabalho não seria nada fácil, teria elevado custo, exigiria sacrifício pessoal e grande sofrimento. Aquele que provocava o sofrimento nos seguidores de Cristo, agora sofreria por ser um instrumento escolhido para exaltar o nome do Senhor diante dos judeus e dos gentios, os estrangeiros. Nas cartas aos Coríntios, Paulo menciona alguns dos momentos difíceis vividos ao longo do seu ministério. Eu leio 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 11 a 13. Ele diz: até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Que declarações fortes, não é mesmo? O quanto Paulo sofreu por ser um pregador do Evangelho. Teve uma vida de lutas, mas centrada em Cristo, procurando conscientemente imitar o seu exemplo, o exemplo de Jesus, e encontrar conforto na esperança da vitória final. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, é dito que, por orientação do Espírito Santo, Paulo e Barnabé foram enviados como missionários entre os gentios, os estrangeiros. Então a mensagem começou a ser pregada e muitos estrangeiros creram e glorificaram a Deus. Porém, alguns judeus decidiram perseguir os missionários. E qual foi a reação deles diante da perseguição sofrida? Como eles se sentiam? Atos capítulo 13, verso 52 está escrito: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Uau! Incrível, não é? Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, perseguidos, mas felizes, porque eles sabiam que estavam sofrendo por causa de Jesus. E lembre-se,
No presente, sofrimento, mas no futuro, a glória. É um privilégio sofrer por causa de Jesus, assim como nosso Senhor sofreu em nosso lugar. Mas um dia, assim como Cristo ressurgiu e reina, nós também estaremos para sempre com nosso Senhor. No livro de Atos, agora no capítulo 14, nessa primeira grande viagem missionária, quando os missionários Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Listra, pelo poder de Deus, Paulo curou um homem aleijado. Em seguida, o povo, impressionado pelo milagre, diz assim: os deuses em forma de homens desceram até nós e estavam prontos para adorá-los. Então os apóstolos disseram: parem com isso, nós somos apenas homens, como vocês. Estamos aqui exatamente para livrá-los dessas crenças vãs e conduzi-los ao único Deus, o Criador, o Deus vivo. E a Bíblia diz que nisso chegaram judeus, inimigos da igreja, e convenceram o povo de que os missionários eram impostores. E de uma hora para outra, tudo mudou, ao ponto de Paulo ser apedrejado. Imaginando que já estivesse morto, o deixaram. Contudo, Deus preservou a sua vida. E Paulo seguiu sua missão em outra cidade para depois voltar a Listra com um propósito. E eu quero ler esse propósito que está aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22. Com que propósito Paulo voltou à cidade de Listra, aquela na qual ele havia sido apedrejado? Está escrito assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é impressionante isso? Paulo decidiu voltar à cidade na qual ele foi apedrejado. Com que intenção? Fortalecer o ânimo dos discípulos, da igreja, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Com este homem aprendemos que é melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. É melhor sofrer e chorar com a verdade do que alegrar-se e sorrir com a mentira. Oh, amigo, amiga, você que me ouve agora, que Deus lhe abençoe. Permaneça firme na verdade, em Deus, na sua palavra, ainda que isso talvez lhe cause algum desconforto, gere incompreensão, desprezo ou até perseguição, mas em nome de Jesus permaneça firme na verdade. Ainda que você tenha que sofrer por Cristo, sofra, mas não largue a mão de Jesus, porque Deus tem um futuro de glória para aqueles que o amam, além, é claro, de mesmo no presente já desfrutarmos uma vida com paz, com esperança e com alegria no Senhor. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa
intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Senhor Deus, ao pensarmos na vida do apóstolo Paulo, o grande missionário, e por tantos momentos áridos, difíceis, sofridos pelos quais passou, nós nos sentimos até envergonhados na Tua presença, Senhor. Porque o que passamos é tão pouco diante daquilo que aquele homem sofreu. E quantas vezes nós reclamamos, nos desanimamos, questionamos, duvidamos da Tua presença e proteção sobre nós. Perdoa-nos, Senhor. Que tenhas compaixão de cada um de nós e que venhas, por Tua bondade e graça, renovar a nossa fé, para que nós tenhamos uma confiança inabalável em Ti e, em vez de reclamarmos, que tenhamos um coração agradecido e sempre estejamos prontos para vivermos os Teus propósitos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.